Fala galerinha, agora do curso fácil. Agora essa aula tem a ver com curso de concurso público, né? Vamos continuar aqui vendo essa situação aqui, né? Que agora nós vamos entrar no Windows, tá? E o Windows começou com essa carinha aqui, né? A apresentação é um Windows 1.0. Então aqui tinha uns disquetes, o reloginho, a impressora, né? Era mais assim, eu vou trabalhar com edição de texto, né? Era bem básico. Logo ele evoluiu para o 2.0, tá aí a carinha dele. Esse tem uma fotinha um pouquinho melhor, né? A janelinha do Windows, várias imagens aqui em janela, né? E depois chega na versão que eu fiz aí a instalação no HD lá do MS-DOS, tá? Isso são imagens que eu capturei aí. Até aí, o Windows ele não era um sistema operacional, tá? Ele era uma interface gráfica somente. Bom, tem uma história por detrás que o Bill Gates tinha uma rixa lá com a Apple, né? E eles pegaram da Xerox, né, a informação do mouse, do ponteiro do mouse, né? Tanto é que o dono da Xerox que deu o nome falou assim: isso aqui parece mais um rato, né, do que uma coisa para um computador. E aí eles buscaram essa informação e montaram alguma coisa na parte gráfica. E como era o Bill Gates, né, sempre teve uma frase de: poxa, fique perto dos seus amigos e mais perto dos seus inimigos. Era justamente para isso daí, para ele verificar qual seria a próxima etapa, onde o pessoal iria fazer, né? Então ele fez praticamente a interface gráfica do MS-DOS, né? E aí surge em 1995, né, o famoso, ó, o Bill Gates aí, né? O famoso Windows 95. Esse sim foi o primeiro sistema operacional, foi em 95, olha que coisa, né? O primeiro sistema operacional já com a interface gráfica, tá? Então a carinha dele era exatamente isso aqui. Eu tinha janelas, eu tinha área de trabalho, bem parecido com o atual, né? Tem o menuzinho aqui em janelas, né? Já tinha os programas, né? Os aplicativos, né? Logo fez uma evolução. O Windows 95 estourou, foi um boom, né? Logo teve a atualização para o famoso Windows 98. Teve mais a integração da internet, né? Tinha situação de pesquisar ali no campo, né? Tinha ícones de atalhos já aqui do lado do botãozinho Start, né? Que era o menu, um menu muito parecido com o 95, né? Tinha aqui o campo da hora, os aplicativos já rodando, e as janelas. Era 98, ele quis fazer em 99 e tal o Windows Millennium. O Windows Millennium era um Windows, aqui o menuzinho, também com a mesma interface gráfica do 95, né? Mais aqui sim visual, botando os ícones, reduzindo um pouco a fonte ou melhorando a fonte, tá? O Millennium Edition foi uma versão tiro no pé, né? Porque dava muito tela azul, né? Às vezes você fazia alguma coisa e aí aparecia uma tela azul pedindo para reiniciar o computador. Isso irritava um pouquinho as pessoas, né? E aí logo ele lançou o 2000. O Windows 2000. Notem que a maioria mesma cara, não mudava muita coisa, né? Isso era porque as pessoas tinham medo da mudança, não queria ver, por exemplo, medo, né, mesmo da mudança. Vou pedir para que as pessoas agora se inscrevam aí no canal, faça aí
apoio para que eu continue fazendo esse trabalho bacana. Deixe seu like, vai ter muito mais assunto, mais conteúdo, né? Deixe aí o seu comentário e vamos partir. O Windows 2000 foi a correção mais do Windows Millennium. Ele voltou, regrediu um pouco a visualização, um pouco parecido com o 98, né, que é onde foi o tópico interessante. E esse Windows aí perpetuou por um bom tempo, mas não era muito da graça das pessoas. Mas o Bill Gates, ele entendeu o seguinte: poxa, toda vez que eu faço uma atualização, eu falo que eu vou lançar algum produto, as pessoas caem de cabeça, né? E o sistema operacional Windows, comparado com o da Apple, que era outra concorrente, era sempre mais em conta. Mas quando o Windows lançou em 95, já começou a surgir o Linux, né? Então ele começou a observar a crescente do Linux, com algumas situações interessantes, né? Por exemplo, até aí eu ligava o computador, usava o computador, desligava, meu pai ligava, usava, né? Outra pessoa da família ligava, usava. Não tinha assim, cada um que fazia as suas cópias dos seus pertences. Aí, com a sacada do Linux, que tinha cada usuário a sua pasta em si, ele lança o famoso Windows XP. Esse sim foi um sistema operacional bastante interessante, muita gente gostava dele, né? E ficou bastante estável, tinha os recursos muito bacanas, tinha a ferramenta do bate-papo, né? Muita gente aderiu. Eu só não conseguia entender muito por que a própria Microsoft depois abandonava os recursos, abandonava o sistema, né? E o MSN praticamente foi uma coisa que ele abandonou e deu margem, deu espaço para outras pessoas entrar e fazer o serviço. Tanto é que depois ele teve que comprar a Skype, né? E depois do Windows XP, então antes do Windows 7, nós tínhamos aí o Windows Vista, né? Com essa visão assim mais transparente, né? Mais futurístico, né? Então foi bastante bacana, mas agrediu um pouco os olhos das pessoas. As pessoas, puxa, gostavam mais do XP, né? Tinha alguns bugzinhos que dava no Windows Vista. Todo mundo brincava que era o Hasta la Vista, né? Que nunca mais ia ver. Então o que ele faz? Ele corre e lança o 7, o Windows 7, com um visual parecido, mais enxuto um pouquinho, e cai no agrado das pessoas. Esse sim é um sistema que era mais estável, mais seguro, né? Então foi desenvolvendo essa parte aí do Windows 7, que ficou por muito tempo, né? E aí o que acontece? Ele tem a sacada do seguinte: ele vê, ele faz algumas comparações com outros sistemas, né? Da Apple, o Linux, né? E começou uma evolução muito rápida do Linux. O Linux cresceu bastante e, inclusive, o Android é um Linux, né? Adaptado. Então, da Google, né? Então o que acontece? Ele viu o seguinte, que as pessoas estavam desistindo de ter computador. Pô, se o meu produto vende num computador, né, as pessoas estão desistindo de computador, notebook, né, estão indo para o tablet, então eu vou fazer um sistema que também possa trabalhar com isso daí. Então ele ficou imaginando o seguinte, tipo, um Windows é a janela, tem que fazer algumas coisas que eu possa clicar e abrir os programas, né? No aplicativo do Android também tem os ícones, né? Lá os programinhas, só que aí ele surge com a ideia, compra a Nokia, né? E ele surge com a ideia com esse aqui, com o Windows 8,
né, que era uma visualização do tablet, uma visualização do smartphone, né? Existiam os telefones com Windows Phone, que era uma visual parecido, mas não ganha fama, não ganha espaço, né? As pessoas praticamente não têm conhecimento de que pode ter um aplicativo que faça parecido, né? E às vezes tem um aplicativo que é desenvolvido para o Android, fica mais bonito do que o desenvolvido para outra empresa, outro software. Então o que acontece? Ele acaba não ganhando muita fama, então ele abandona o produto assim imediatamente. Ele, em vez de pensar, modificar e ir crescendo aos poucos, não, praticamente abandona o produto, larga o Windows 8 e vem. Bom, voltando aqui, né? Tem aí o famoso Windows 10, que trabalha da mesma forma que os outros Windows. Vocês viram a revolução, como que ficou boba, né? Ele tem o famoso botão iniciar aqui, né? Tem aqui agora um aplicativo chamado Cortana para disputar com os outros, que quando você falar ela vai saber o que é. Tem aqui os programas, e aí para ele falar o seguinte: não, o que a gente não fez não foi tão feio, não tão errado, eu vou manter aqui uma parte aqui do Windows 8, essas janelinhas, esses ícones aqui, né? Tem a iniciação rápida, os aplicativos já pré-instalados, o aplicativo iniciação rápida, né? E alguns outros aplicativos que tem a data e a hora aqui atrás de mim. Tem a área de trabalho enorme aqui, fica alguns ícones, e praticamente trabalha da mesma forma como os outros Windows. Ele não quis fazer muitas modificações porque viu que as alterações das modificações atrapalhou bastante e muita gente pulou fora. Então, já que eu tenho que aprender tudo de novo, eu vou para uma outra melhor, uma outra com visual mais bacana, mais agradável, né? E se você parar para pensar, muita gente está desistindo de utilizar computadores. Através do smartphone faz tudo, através do tablet também. Então, e não precisa ter aquele computador com mesa, gabinete, um monte de fio, né? Vira e mexe tem os seus problemas, né? Então prefere uma coisa menor, até porque residências estão diminuindo, tudo está diminuindo, então a pessoa vai para uma coisa mais portátil também. Essa evolução é legal, né? Para vocês assistirem. E agora vamos cair dentro dele. O que nós temos dentro do Windows de interessante para ver? Então, vamos lá para a nossa aula. Nós temos um campo de pesquisa, tá? Eu posso pesquisar por algum aplicativo, por exemplo, tá? Nós temos a famosa Cortana, né? Eu teria que ativar o comando de voz aqui, não é uma coisa que eu vou fazer agora. Nós temos aqui o navegador Microsoft Edge, o navegador principal da Microsoft. Mudou, antigamente era Internet Explorer, agora é o famoso Edge, né? Nós temos aí o Windows Explorer, tá? O gerenciador de arquivos, um utilitário, tá? Bastante útil. Tem essa loja, que é para baixar aplicativos voltado para ele. Tem o famoso Mail. Tem 2 programas para desenvolver programas, tá? Eu peguei essa máquina virtual da Microsoft para poder ministrar essa aula aqui, tá? Tem aqui os aplicativos de iniciação rápida. Estou conectado a uma internet. Tem o som. O idioma do meu teclado é português. E tenho a data, a hora. Aqui eu tenho notificações de erro, né? Alguma coisa que eu fiz download, alguma coisa aqui. E aqui eu tenho uma barrinha que é pequenininha aqui, bem fininha, que é para aparecer a minha área de trabalho.
tá? Então, o que é interessante aqui no nosso aplicativo, eu vou depois passar para português, vou fazer um monte de coisa aqui legal. Uma coisa interessante no nosso aplicativo é esse terminal aqui, é o famoso... deixa eu verificar se esse é o prompt de comando do Windows. Se vocês viram as aulas anteriores, nós temos aí... Abriu dois? Nós vimos aí que... Abriu, foram vários. Nós vimos aí que temos aí o prompt de comando do MS-DOS, digitei alguns comandos, o famoso dir, tal. Esse nada mais é do que o PowerShell, é um outro prompt de comando que, na verdade, as pessoas sempre menosprezaram o prompt de comando do MS-DOS. Eram comandos que não tinham muitos recursos, né? E acabava fazendo o seguinte: poxa, o do Linux é melhor, né? Então tudo do Linux era melhor, então acabava que ninguém utilizava muito o prompt de comando do MS-DOS. E o pessoal do Linux utiliza bastante o prompt de comando do Linux, o terminal, né? Tanto é que ele colocou também o nome aqui de terminal. Vê que a cópia é parecida, né? Eles fazem dessa forma, um copia do outro, para poder ficar amigável na migração, né? Poxa, você conhece o Linux tão bem e tal, por que você não experimenta a Microsoft? Também temos o terminal. E por isso que ele aceita alguns comandos do Linux, né? Então tá aí o prompt de comando. Lembra aí que eu falei? O C2 pontos é a unidade de trabalho, né? É a unidade de memória. Users é a pasta onde ficam os usuários, parecido com o do RAM, né? Os comandos são parecidos, né? Eu digito o comando famoso comando que não está aparecendo agora, eu não sei se é porque está lento, né? Se é uma máquina virtual. Então tá ali, eu digitei o comando dir, ainda estava abrindo, né? Aí listou os meus arquivos, só que está com o visual igual do Linux, né? Vou até sair. Está com o visual do Linux. O D ali é para informar que é um diretório, tá? Então eu tenho o diretório desktop, que é a área de trabalho, documentos, download, favoritos, links, música, OneDrive, tá? Então é importante você saber que eu tenho unidade de memória, C2 pontos, barra pasta users, user. Mas esse é o PowerShell, né? Que é o famoso terminal do Linux. É para eu digitar vários comandos. Daqui eu consigo criar pasta, né? Aqui eu consigo criar uma pasta, tá vendo? E eu fazendo pelos terminais acabo fazendo coisa bem mais rápido do que pela interface gráfica, tá? Então tem alguns comandos que o Windows agora aceita, né? Inclusive comandos parecidos com o do Linux, tá? O ls, né? E esse é o PowerShell, ele já aceita vários incrementações de comandos, tá? Eu posso fazer, eu abri o Windows Explorer para mostrar aqui a pasta, minha pasta aqui, users, a pasta HHH que eu criei, tá? Aqui na interface gráfica ele tem o visual de pasta, né? Tanto que eu clico com o botão de direito do mouse e posso pedir para que nas propriedades ele vai informar exatamente a palavra pasta de arquivos, tá vendo? Então aqui na interface gráfica ele é uma pasta, tá? Mas a gente sabe que é um diretório. Então quando cair numa prova assim, uma fotinha igual a essa, HHH, significa o quê? Pasta, arquivos, para impressora, né? Vai sortar uma, né? Imagens. Mas se colocar a opção diretório,
sabe que a opção é unânime, é diretório. Se não tiver a opção diretório, tem que ter a opção pasta, senão não vai ter resposta, né? Então vamos para a próxima. Eu vou fechar aqui o PowerShell, porque o Windows ele possui agora 2 prompts de comando, tá? O famoso prompt de comando PowerShell, eu não sei para que ele tem 2, pode matar um desse, né? E o prompt de comando que era o antigo MS-DOS. Eu acho que é para em homenagem, né, que ele surgiu daí. Mas se eu fosse a Microsoft, eu botava isso aqui como PowerShell, sei lá, né? E tá aí. De novo, eu posso criar uma pasta. Deixa eu ver se eu consigo criar 2 pastas com comando só. HHH, BBBB. Então não entendo por que tem 2, já que eu consigo fazer os mesmos parâmetros que o do PowerShell, tá? Então, interface de texto e interface gráfica. É claro que os usuários comuns eles utilizam mais a interface gráfica, onde navegam na internet, editam seu texto e tudo mais. Bom, agora nós vamos nos aprofundar nas questões. Na próxima aula a gente vai ver mais isso daí. Um abraço aí e fique com Deus.